Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Milionários do Telecom. Eu sou a Thaís Aide. Eu sou Alan Caldas. E hoje nós vamos falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre algo que tá aí no roteiro, eu não lembro. Locação de pop. Exatamente. Pronto, espiei aí, ó. Exatamente. Bom, nos outros podcasts o Alan explicou um pouquinho o que são os pops, né? A gente falou mais detalhadamente. E agora eu quero tirar algumas dúvidas especificamente sobre esse assunto, tá bom? Antes disso, é importante quem está nos assistindo entender o seguinte. Existem alguns nomes que são usados. Tá. Eu gosto de usar o nome pop. Certo. Por quê? Ponto de presença. Pop. Nome de presença. Pô, legal. No passado, eu usava mais um outro nome. Eu usava site. Site? Isso aqui é um site, isso aqui é um site. E até eu criei uma cultura no mercado de chamar os sites. Mas depois eu acho que ficou mais bacana chamar de pop. Eu gosto do nome. Eu curti. Mas você que está me assistindo, são vários os nomes usados onde centraliza todos os equipamentos de telecom. Esses locais podem ser chamados pop, site, armário, ou mini data center, ou o provedor também. São vários nomes de uma mesma coisa, né? Não necessariamente chama pop. Isso, exatamente. Mas pop é da hora. Pop eu gostei, ponto de pop eu presença, gostei. né? Significa que a pessoa tem uma presença ali. Legal. Ponto de presença. Legal. E aí, o que acontece? Eu montei um provedor de internet com 24 anos de idade. E aí, o que acontece? A época que eu comecei, eu era dono de um provedor via rádio. Uhum. Então, o que acontece? No provedor via rádio, você precisa de um número excessivo de pops. Certo. Então, o que acontece? Eu fiquei muito especialista em alugar pop. Para você ter ideia, por exemplo, em um determinado momento da minha empresa, eu cheguei a ter 60 pops simultâneos. Caraca, é pop pra um danar. É bastante pop. É muito pop. É muito pop. É até engraçado falar, né? É muito pop. É muito pop. É muito pop. É tipo... É a Lady Gaga, é muito pop. É muito pop. Então, o que acontece? Eu cheguei a ter 60 pops simultâneos. Bacana. Quando eu vendi a Vox em 2018, tinham 48 pops. Caramba. Mas ainda assim, tinha muito pop. 48 armários de telecomunicações com equipamentos centralizados dentro. Olha É isso. isso que eu quero dizer. É bastante. Bastante. Muito, muito. Qual que é a diferença entre pop de rádio e de fibra? Um pop de rádio, geralmente, ele fica no alto de um prédio, no alto de um morro, no alto de uma casa, no alto de uma laje. Ah, que legal. O sistema de internet via rádio, ele exige uma coisa chamada visada limpa. Certo. O que é visada limpa? A visada limpa é uma linha imaginária. Certo. Imagina uma linha entre dois pontos. Aqui é meu dedo, aqui, ó. Uma linha imaginária entre esses dois pontos. Se tiver alguma obstrução, não funciona. Então, a visada limpa envolve uma linha imaginária entre dois pontos com uma pequena área grande no meio, chamada zona de Fresnel. Então, o que acontece? Essa visada entre dois pontos são as duas torres. Legal. Uma torre, ela também é um pop. Entendi. Na época do via rádio, eu tinha que fazer projeto, o que era uma dificuldade muito grande. É mais trabalhoso? Muito trabalhoso. Muito saquei. trabalhoso. Você tinha que atender um determinado local. Aí eu ia lá no cliente, levava um binóculo e ficava olhando quais eram as casas em volta no alto. Nossa. Aí eu tinha que ir naquelas casas em volta no alto e fazer a locação delas. Cara. Bater na casa do morador, oi, tudo bem? Eu posso me apresentar? Me chamo Alan, trabalho na Vox Telecomunicações do Brasil e eu gostaria de alugar a sua laje para botar uma antena. Olha, então você já trabalhou no boca a boca. Muito. Batendo de porta em porta. Muito. Para fazer a locação de porta. Sim, mas, pô, E às pensa, vezes- não tinha o marketing nessa época, então. Você ainda não tinha o marketing digital a seu favor, digamos assim. Não. E quem está de fora acha também que daria para fazer isso no marketing digital. Não dá. Quando você vai fazer a aquisição de um pop, a aquisição de um site, Certo.
tem que ser um lugar específico. Ah, você tem que ver, né? Você tem que chegar Tem que a ser ver. aquela casa, aquele lugar. Entendi. Às vezes o do vizinho não dá, por exemplo. Pô, mas por quê? Tem uma explicação pra isso? Por causa da visada limpa. Às vezes a visada no vizinho está obstruída e naquela outra casa não. E isso você tem dentro do seu curso? Você ensina isso? Eles analisarem eu tenho bem? um módulo no curso Milionários da Telecom. Eu tenho um módulo chamado Locação de Pop. Pô, E aí, legal. nesse módulo, eu ensino só a fazer a locação de pop via rádio, a locação de pop via fibra e a mista, quando é o caso. Uhum. E na sua opinião, qual que seria o melhor modelo? Que eu não sei se você chegou a me falar, eu dei uma lida aqui, é que tem um modelo que é mensal e o anual, é isso? Por projeto. Por projeto. Como que funciona, Então, mais ou vamos lá. O menos? que acontece? Antigamente, eu tinha essa mania de alugar mensal. Ia na casa da pessoa. Ah, pô, posso alugar a tua laje? Posso. Quanto é que você paga todo mês? Ah, eu pago R$300. Tá. E aí, depois eu comecei a entender... Engraçado que tem coisas na vida muito simples que você não reflete. Você só vai refletir depois com o tempo. É verdade. Talvez quem esteja me assistindo não saiba disso. Existe uma empresa gigantesca chamada American Tower do Brasil. Eu já ouvi falar. É uma empresa bem grande. Uhum. Essa empresa, o que ela faz? Ela faz a locação de torres para as grandes operadoras. Caramba. É um trampo. E aí, o que acontece? Eu morava num prédio que tinha uma torre da Vivo. Lá no alto tinha umas antenas da Vivo. Um dia, conversando com o síndico pegou e conversou. Alan, eles pagavam aqui no prédio 5 mil por mês para ter essas antenas. Mas agora eles vieram e disseram que vão pagar 200 mil por 20 anos. E que se a gente não quiser, eles vão tirar tudo. Mentira. Aí eu ouvi essa história e também, junto lendo as notícias do setor, você Sim. ouve a história, lê a notícia do setor, os pontos começam a se cruzar. A se conectar, né? Tudo se conecta de uma forma. Tudo se conectando. E aí, o que acontece? Eu li que a Oi estava fazendo a venda de todas as torres dela para a American Tower do Brasil. Então, o que acontece? A American Tower comprou todas as torres e ela tem um modelo de locação por projeto. O que é projeto? Ela aluga aquele site por 20 anos. Eu comecei a pensar, pô, se ela faz isso, por que eu não posso fazer? Aí eu comecei... Você já com a visão... Eu com sofrimento... Não era que a visão não, Thaís, eu tava sofrendo. De ter 60 sites alugados e tá pagando todo mês mensalidade dos 60 sites, me veio um estalo na cabeça. Epa, então eu também posso fazer a mesma coisa. Aí eu comecei um movimento, só que não dá para fazer, 200 mil, não tem essa grana. Eu comecei um movimento de fazer o mesmo sentido. Certo. Eu chegava para alguns locatários e falava, então, em vez de te pagar 300 todo mês, eu te dou 2 mil por 4 anos. E aí eu comecei a fazer a virada da minha empresa e os custos começaram a descer. Porque se você for ver... E hoje eu nem trouxe aquela calculadora. Nem botei aqui. Vai ter que ser no celular. Hoje a calculadora mágica não está presente, gente, no nosso podcast. Posso até pegar ali depois rapidinho. Se você for ver, 2 mil por 4 anos, 48 meses, dá 41 por mês. 41 por mês, nenhum locatário aceita. Sim, sim. Mas 300 por mês ele aceita. Então, Sim. olha como eu diminuí significativamente o valor da locação. E 2 mil por 4 anos, ele 2 mil por 4 enche anos, os olhos. porque ele vai Enche ter os que dar olhos. 2 mil agora. 2 mil, ele reforma a cozinha, ele compra a TV, uma Smart TV nova. 2 mil ele compra um celular boladão. Então, assim, é outra pegada. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí eu comecei
a fazer isso. Só que eu comecei tarde, porque eu já estava meio que virando para fibra. Ah. Quando eu fiz a virada de fibra, que eu comecei a fazer locações de pop de fibra, todos os meus pop de fibra eram nesse modelo. Entendi. Modelo por projeto. Quando você entendeu que isso era mais lucrativo, digamos assim, né? Você Aí eu mudou. comecei a me desfazer dos pops de rádio e comecei a alugar os pops de fibra, todos por projeto, nenhum mensal. E o pop de fibra é uma coisa muito boa. O pop de fibra você não tem aquela dificuldade da visada, de ter que ir pro alto do morro. Aqui no Rio, eu botei pop quase em todas as favelas. Que E eu fui um incrível. dos primeiros. Morro do Tuiuti, favela do Tuiuti, eu fui o primeiro. Favela da Mangueira, eu fui um dos primeiros. Morro da Providência, eu fui um dos primeiros. Eu tive em todos. Tuiuti, Mangueira, Providência. Que incrível. Fiz também no Morro de São José, em Madureira. Então, o melhor pop é o de fibra, na sua O opinião? melhor pop é o pop de fibra, porque você pode botar em qualquer canto. Eu gosto de fazer locação de pop de fibra em vilas. Numa Tá. vilazinha. Tá, Numa vilazinha é o ideal. entendi. Então, tipo assim, se for citar uma forma correta de fazer essa captação dessas locações, digamos assim, é essa que você está dando exemplo agora. Você pega uma vila, dá uma analisada ali. Por que a vila é um lugar bom para você fazer um pop de fibra? Vou tentar explicar aqui, mas tem que ter um poder de imaginação. O ideal é que no curso Milionários da Telecom eu ensino isso mais detalhado. Tem o modelo dos contratos, tem tudo detalhado. Eu aqui estou explicando passando por alto. Sim, sim. O que acontece? Vila, você tem um portão comum. Esse portão é comum. Tá. E aí você entra na área comum da vila e não entra na casa do morador. Você tem a área comum que está protegida de vandalismo. Ela tem uma segurança. Por quê? O teu técnico tem acesso à chave da vila, mas não está na casa de ninguém. Então, ao mesmo tempo que você não incomoda ninguém, você tem o pop num local seguro. É muito legal. Muito inteligente Sim. isso. Locação de pop em vila é sempre extremamente mais seguro. Seguro, né? Além de ser lucrativo, é seguro, que é ótimo. E o pop ele é um armáriozinho, tipo um frigobar. É que você não viu ainda, mas vai ver. É um Vou ver, armáriozinho. hein, vou ver. É um armáriozinho, um frigobar. Esse armário, esse frigobar, tu pega e bota na porta da pessoa, Já era. do lado de fora. Pronto, tá montado. Tá Eu montado. tenho no meu blog, no meu site, né, no meu canal do YouTube, diversos filmagens de pop em vila, diversos. Pô, que legal. Então, quem quiser, tá no seu YouTube. Sim. Quem quiser ver como é que monta e Sim. tal. Meu, legal. Tem algum modelo, Alan, assim, de proposta? Digamos assim, uma carta mais ou menos que você... Existe. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer a locação de pop em vila, às vezes o morador não está em casa. Então, o que eu faço? Eu vou e boto como é que é? Eu vou e boto uma carta de oferta da locação. Mas tu é ligeiro, viu? Pensa Aí no a cara pessoa ligeiro. liga, aí a pessoa vê, somos uma empresa de telecom, não sei o que lá, gostaríamos de fazer uma parceria para a locação de um armário. A pessoa vê aquilo e liga. E tem gente que perde a oportunidade. Tá um gênio, cara. Tem gente que fica até puto, porque o vizinho botou, ele E ganhou ele dinheiro, não. E ele não. Caraca. Isso rola muito. Visionário. Visionário. Não é pra tanto. Ô, também. Alan, quantos pops você já chegou a ter? Tipo assim, o máximo que você já chegou a ter de pops? Porque você, pra quem não tive- sabe, né, eu- você já foi Empresário por mais de 13 anos de Empresário. telecom. Já tive mais de 100 pops alugados. 100 pops. Já tive. Mais de 100 pops. Porém, simultâneos, de uma época eu tive 60. Quando eu vendi empresa, eu tive 48. Caramba. Essa foi cara. o máximo de pops que eu acho que eu já tive. E tem algum lugar, digamos assim, você falou que poste tem muito, né? A gente tava comentando isso em outro podcast. Você pode botar no poste. Mas tem um lugar ideal pra colocar o pop, tipo assim? O lugar ideal, se for de fibra, em vila. Vila, um terreno afastado, um lugar que não chame a atenção do concorrente. Ah, tem disso. Tem um pouco. Putz, por quê? A galera Porque mexe? o concorrente vê que você tem o pop ali, ele pode vandalizar. Sério que tem gente que faz isso?
Capitais, um pouco. Pode furtar os equipamentos. Nossa, que... Interior não tem muito isso. Mas capital tem um pouco isso. São Paulo tem isso. Desnecessário, né? É. Eu já tive um pop todo furtado. Mentira. Sim. Caramba. Todo furtado. Lá em Mas você sabe quem foi? Lá em Caxias, na Lagoinha. Não, quem furtou, não. Desconfio que foi um ex-funcionário. Mas desconfiar não é ter certeza. Sim. Nossa, que situação chata, né? Imagina isso. Trabalho honesto, né? Não tem por que fazer isso com ninguém. E você tava falando, né, do pop, que ele é tipo uma geladeirinha, né? Mas ele tem um armarinho específico, alguma coisa? Como é que é? Fala um bem detalhado. De ferro igual uma geladeira. Igual. É um armário de ferro igual a geladeira. Só que você que está me assistindo, gente, eu estou falando sobre um determinado assunto. Para você montar um provedor de internet, não necessariamente você precisa ter esse armário. Sim. Você pode montar o pop na tua casa, Sim. no quarto teu. E aí você não precisa desse armário. Que tem isso em outro podcast que nós gravamos. Sim, tem esse assunto. Tem esse assunto. Você pode botar os equipamentos numa estante tua. Não precisa ter um escritório de cara. A gente falou tudo isso. Não precisa ter escritório, não precisa ter loja. Em todos os podcasts E também a gente... não precisa ter esse armário. Tá tudo... Não precisa ter esse armário. Não bota empecilho, cara. Não bota empecilho. Isso. A gente falou do lugar que é específico... específico não, né? Que é bom de montar o pop. Tem algum lugar que, não monta seu pop lá de jeito nenhum? Você não aconselha. Se um aluno teu te perguntasse agora, olha, qual lugar que você fala... se você botar o pop ali vai dar problema, cara. Não monta. Então, um erro que os provedores muito cometem, e acho que isso é um grande problema, é o seguinte. O provedor aluga um escritório, ou um escritório num prédio comercial, ou aluga uma casa para montar o provedor, ou aluga uma loja e ele monta o pop dentro da loja. Ah, tá. Eu não faria isso de jeito nenhum. Nunca eu faria isso. Por quê? Por um único e simples motivo. Se o proprietário pedir o imóvel, tu tem que mudar o pop. E aí... você não tem noção do transtorno que é fazer uma mudança de pop. O Alan sabe bem, né? Ah, porque eu contei a história do São Roque, que eu fui expulso com 14 enlaces, tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe, tive que fazer a alocação de 4 outros pops. Em vez de você crescer, em vez de você trabalhar para crescer o teu provedor, para crescer a sua operação, você está trabalhando para manter o que tem. Eu acho isso ruim. Eu não sou a favor disso. Sim. Você teve 30 dias para sair, né, do local que você estava. Mas eu demorei 6 meses. Imagina o transtorno, você demorou 6 meses. 6 meses. E a mulher ficou me pressionando. Alan, mandei a carta, vou entrar na justiça. E aí, filhão, vai sair não? Mas você acha que esse é o principal erro que um provedor ele comete ao montar um pop, ou tem um erro mais grave, assim, de montar na loja? Acho que montar na loja é o maior erro. Maior erro? Montar na loja é o maior erro. Por exemplo, aquela aluna que é aqui do Rio, que eu conversei com ela pessoalmente, ela montou o pop na loja. Eu cheguei para ela e falei, olha, você tem que rever a questão da loja, porque eu não acho interessante você ter uma loja nesse momento. Sim. Ela, mas já montamos o pop lá. Eu falei, agora tem que mudar o pop e ainda desfazer da loja. Ai, que transtorno. Não, o transtorno é gigantesco, porque para você mudar o pop, você tem que fazer um outro pop paralelo, tem que levar os equipamentos, tem que fazer a virada da fibra. É um transtorno que... Como é que é? É indescritível o transtorno de mudar um pop. Esse conselho que eu dou, ele é tão sério que lá em São Cristóvão, aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tem um data center que ficava num local. Data center. Um data center é como se fosse um pop gigantesco. Certo. E ele tinha um data center num local alugado. A primeira vez que eu fui lá e conversei com o dono, eu perguntei, o imóvel de vocês? Não, é alugado. Eu falei, o imóvel é alugado? E vocês montaram um data center aqui? Vocês são malucos. 2 anos depois, sabe o que aconteceu? Não. O dono pediu o imóvel. Bah. Eles foram obrigados a mudar o data center inteiro de local. Olha disso. E aí eu perguntei pro dono. Falei, não foi transtorno mudar isso, não? Não, foi super tranquilo. Tranquilo, caralho. Mentiroso. Não fode, porra. Mentiroso. Teve que passar fibra, gerador, no break, ar-condicionado, fazer obra, fazer reforma.
pedir para os clientes irem lá, tirar o equipamento de um local, levar para outro. Pô, foi uma merda aquilo. Sim. Foi um transtorno, gasto de dinheiro. Não faça isso. Pra que passar por tudo isso, Você vai montar né? um POP, você que é dono de provedor, você vai montar um provedor, pô, faz uma alocação de POP num lugar que aquele lugar não tenha nada a ver com o funcionamento do teu escritório. Por quê? Por 2 motivos. O provedor tem 2 coisas. O provedor cresce, o provedor pode crescer, a empresa crescer e ter que sair daquele escritório. E o provedor pode também diminuir de tamanho Tá. e querer sair de onde está. Às vezes o proprietário muda de ideia. Ele vê que a tua empresa está grande. Olha, o aluguel que agora da loja que é 1 barão, agora eu quero 2 contos. Aí você, mas não vale 2 contos. Aí tu mete o pé. Desse jeito. Tem proprietário que não cumpre o contrato acaba. Sim. Não monta POP em locais Que não são alugados, seus. que não seja seu. Não, Basicamente. você pode alugar o POP, mas aluga o local do POP. Faça o contrato para o POP e desvincule isso do seu operacional. Todo mundo mistura, a não ser que seja a casa do teu pai, da tua mãe, seja a sua casa, seu terreno. Aí é outra história. Outros 500, Outros né? 500. Eu não sei se eu sou muito leiga. Você me desculpa se essa pergunta que eu vou fazer é muito... Não tem problema. É muito Quem está nos besta. assistindo talvez tenha a mesma dúvida. O que é esse data center que você falou? Eu não... Tá, ótima pergunta. Data center, enfim, tudo. Data center é um prédio onde eles colocam computadores ligados 24 horas. Isso é um data center. Que incrível. Computadores ligados 24 horas. Os computadores ligados 24 horas, o nome disso é servidor. Servidor. Onde tem um servidor ligado 24 horas, o nome desse lugar é data center. Que chique. Que chique. Ó, fica pra mim e pra vocês aí o conhecimento. E tem que ser um lugar específico para abrigar esses computadores. Porque computador gera calor, não gera? Gera. Você não tem o computadorzinho em casa? Sim. Ele não dá uma esquentada? Sim. Então, aí imagina se você tivesse 40 computadores em casa. Ia gerar calor. Para que os computadores não queimem de tanto esquentar, onde você vai botar esses computadores tem que ter o quê? Um ar-condicionado. Então, todo data center tem que ter ar-condicionado. E é um ar-condicionado comum? Não. É um ar-condicionado de precisão. Nossa, eu não fazia a menor ideia de nada disso. Sim. Olha como é bom perguntar agora. Sim. Nos jantares de família, eu tenho assunto. Eu tô Sabe o que é um falando. data center? Já vou dar uma palestra, vou levar até um quadrinho. Um Alan, slide. saindo um pouquinho aqui do assunto, eu Tá. tenho uma curiosidade muito grande pra saber. Eu acho que eles também têm. Mas deixa eu falar mais do data center. É sobre data center? Não, Então, deixa eu falar mais do data center. beleza. Esse lugar que você tem um monte de computadores ligados 24 horas, gerando calor, tem que ter um ar-condicionado. Além disso, o computador não está ligado 24 horas? Sim. Se faltar luz, o que acontece? Fudeu. Quer dizer... Fudeu. E aí, o que acontece? Você tem que ter um no-break. Aí você vai ter que explicar também. Então, aí o que acontece? No-break é um equipamento que, quando o computador desliga, ele não deixa desligar, ele mantém o computador ligado. Pô, que legal. Sim. Existe um no-break residencial, né, feito para colocar numa pequena firma, num pequeno escritório, ou até em casa você pode botar também um no-break. E existe os no-breaks industriais. São esses no-breaks do data center. Tem no-break que é do tamanho dessa sala. Que legal. Porque no-break tem transformador lá dentro. Então eles são grandes. Caraca. Só que tem um outro problema. O no-break, quando falta luz, ele só segura esses computadores por 15 minutos. Putz. Às vezes falta luz por 6 horas, Sim, 8 horas. muito 12 tempo. horas. Mas e aí, faz o quê? Aí do lado de fora tem que ter uma coisa chamada gerador. Gerador eu já ouvi falar. Gerador de energia. E aí o que acontece? Todo data center tem que ter ar-condicionado, no-break e gerador. Olha como fica complexo a coisa. E caro. E caro. Quando você contrata um serviço na nuvem,
esse serviço que você está contratando, ele está instalado num servidor que fica dentro de um data center. Entendi. Entendeu? É isso. Mais prático, né? É, mais prático. Muitos provedores, e agora eu quero chegar onde eu vou chegar. Vamos lá. Muitos provedores cometem o erro de... É um erro do passado, tá? Eles cometem o erro de quê? De montar um servidor físico. De montar um computador ligado 24 horas. Muitos provedores cometem esse erro de montar um computador físico. Nesse computador físico, isso gera transtornos para o provedor. Entendi. Ele vai na Santa Efigênia, sabe onde é a Santa Efigênia? Em São Paulo. Sei. Aí o que acontece? Eles vão na Santa Efigênia, tem uma loja lá de usados, a Infobel, e aí lá ele vai lá e compra um servidor por R$1.000, da Dell, servidor da Dell, por R$1.000. Deixa eu te mostrar aqui a cara de um servidor para você poder ter uma... Visualizar o que é certinho. Ter uma imaginação um pouquinho maior do que... Aproveitando que o Alan tá procurando a foto, vocês que estão assistindo o podcast ou ouvindo, coloque seus comentários aí para tirar suas dúvidas. Talvez no próximo podcast nós, né, voltaremos para responder as perguntas de vocês, porque aqui é a pergunta da maioria das pessoas. Talvez você tenha outra. Manda aqui pra gente, que a gente responde numa próxima. Tá bom? Bom, peraí que... Aqui tem que ter um hotspot chato pra dedéu, cara. Pô, tem um hotspot chato pra dedéu. Já já o Alan vai pegar a calculadora mágica. Que vocês não sabem, a calculadora dele faz maravilhas. Bom, vamos se concentrar aqui no provedor. Um erro que o provedor comete... Você tá me assistindo, você sabe o que é um servidor. É porque talvez tenha gente que não saiba. Eu não sei, mas depois ele me mostra a foto. Tudo bem. Então, o que acontece? O provedor, ele compra um servidor e ele fica instalando coisas no servidor. Certo. Um servidor, dentro de um provedor de internet, ele traz quais transtornos? O transtorno do funcionamento, da autonomia dele. Você precisa ter uma autonomia nesse servidor. Se faltar luz, ele precisa de um no-break. Tá. Aí o no-break é caro. Depois você precisa de um gerador. O gerador é caro. E você precisa de um ar-condicionado. Que é caro. Que é caro. Então você tem no-break, gerador e ar-condicionado por causa de um computador ligado, 2 computadores ligados. Existem alguns serviços instalados dentro desse servidor, que para você que está montando o provedor agora, você não precisa ter esses serviços. Ótimo. Um dos serviços é o DNS. Calma que depois eu vou detalhar o que é cada coisa. Esse aí... Domain Name Service. Ficou difícil, hein? É o DNS, é o servidor Radius Server, o software de gestão. Deixa eu tentar lembrar de alguma outra coisa aqui. E pode ser que tenha algum software de monitoramento. Em geral, esses são os 4 serviços básicos que um provedor de internet precisa para rodar. E é uma mania errada de quem é provedor de internet montar um computador físico para instalar esses serviços. Sugestão minha, não monte isso. Contrate todos esses serviços na nuvem. Para começar, sistema de gestão. Se não for na nuvem, não contrate. Não faz sentido você contratar um sistema de gestão que ele tenha que ser local. É uma empresa ultrapassada, é isso que eu quero dizer. Uhum. Qual é a outra coisa que você não precisa? Monitoramento. É difícil. Por enquanto, se você for um provedor pequeno, use o monitoramento da Microtik, que é o Dedude. Dessa forma, você não precisa contratar um servidor de monitoramento. Ele fica dentro do próprio roteador. Certo. DNS. Se você é um provedor pequeno, não tem motivo de você ter um DNS local ainda. Até 100, 200. Inclusive, eu fiz uma videoconferência com a moça da Tecnobox, que ela é uma empresa que desenvolve um software de gestão de DNS.
E eu questionei para eles. Eu falei, cara, provedor com 100, 200 clientes, ele não precisa de DNS próprio. Ele usa o chamado DNS Cache. Aí o técnico falou, mas o desempenho, o milissegundo. Falei, cara, isso ainda não é necessário. Quando você tem um volume grande de requisições, isso faz diferença, mas no início não. Até 100, 200, 300 clientes, eu não contrataria DNS local. Tá. Quando você passar de 300 clientes... Aí você pensa nisso. Aí eu colocaria um Raspberry Pi, que é um computadorzinho desse tamanho dessa caixinha aqui. Que gracinha. E aí, o que acontece? Não tem a necessidade de você ter computador. Radius Server. Você pode usar o serviço do MikroTik como Radius Server. Para vocês que estão me assistindo, talvez para você também que não entenda, o que é Radius Server? Não faço a menor ideia também. É um software, um programa de computador, que esse programa ele faz a autenticação dos usuários. Legal. Você tem na sua casa aquele modem da NET. Sim, sim. Ali dentro tem um usuário e senha do seu contrato da NET. Sim. Esse modem, ele vai no Radius Server, ele vai nesse software de autenticação e ele faz a autenticação. Pô, legal. Senão eu pegava um modem da NET, plugava no cabo e usava a internet da NET. Não é bem assim. Então, existe... Nessa palhaçada, não. Então, existe esse software que faz essa autenticação. O nome desse software chama-se Radius Server. Radius Server. Radius Server. Esse Radius Server, ele se comunica com o roteador que faz o PPPoE Server. O PPPoE é Point to Point Protocol over Ethernet. E aí, o que acontece? O roteador, ele está buscando o protocolo PPPoE, buscando o protocolo ponto a ponto de tunelamento do PPPoE. Porém, o PPPoE faz a consulta no Radius Server. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar o Radius Server do próprio MikroTik. MikroTik é uma marca de roteadores muito usada em provedores. Legal. Ou você pode ter um Radius Server na nuvem. Entendi. Também, problema nenhum usar o Radius Server na nuvem. Esse PPPoE Server, também vulgarmente chamado de concentrador, em grandes operadoras eles usam outro nome. Chamam de BHAI Server. Broadband Remote Access Server. BHAI Server. Eita! Então, o que acontece? Eu estou falando tudo isso para dizer, você não precisa de um computador físico ligado 24 horas. Dá pra fazer tudo na nuvem. Dá para fazer tudo na nuvem. Tudo. Você que está me assistindo, não tem motivo para você ter um computador ligado 24 horas. Isso é coisa do passado, isso é antigo. Eu tive um provedor grande, eu faturava 200 mil reais por mês e eu não tinha nenhum computador na rede ligado 24 horas. Quer exemplo melhor que esse? Inclusive, os servidores que eu comprei na Santa Efigênia, como é que é? Joguei fora aquilo. Você não usava? Cara, agora que eu tô lembrando, aquilo foi jogado fora. Ô, doeu. Doeu. Doeu no coração. Porque meu pai vendeu o depósito com as minhas coisas dentro, eu não tive tempo de buscar e o cara jogou fora. Puta, que merda. Ai, nem me lembro, dá dor de lembrar. Vamos seguir em frente. Bom, eu queria falar de estratégia de link dedicado, mas eu vou deixar esse assunto pro próximo podcast. Bom, você que está me assistindo, obrigado pela audiência. Se você chegou até o final desse podcast, comenta aqui embaixo o que você achou. Beleza? Curte. Alan, Obrigado, gratidão Thaís. sempre. Valeu, galera.